Esse vídeo aqui é um vídeo rapidinho só para falar do Cássio, porque eu, como São Paulino, sempre admirei, sempre respeitei a história do Cássio, né? Agora eu vou poder falar bem dele sem peso na consciência. Mas brincadeiras à parte, quem é meu amigo sabe, né, dos corintianos, porque eu tenho vários amigos corintianos. Então, quem é meu amigo e é corintiano sabe que eu sempre falei bem do Cássio, sempre defendi o Cássio. Sempre vim aqui no canal, quem acompanha o canal sabe. Sempre que eu falei do Cássio aqui no canal foi com muito respeito, sempre elogiei muito, defendi o Cássio também em várias ocasiões, até quando alguns amigos corintianos meus vinham criticar o Cássio, eu defendia, falava assim, calma, mano, é o Cássio e tal. Então, assim, eu sempre respeitei muito. Claro, zoei bastante porque é jogador de um time rival. Eu admiro vários outros jogadores de times rivais e não vejo problema nisso. Mas eu também dou aquela zoada. Várias vezes o Cássio mereceu ser zoado e teve vezes que também não mereceu e eu só zoei para pegar no pé. Mas isso não tira o fato de eu admirar o Cássio como goleiro e agora que ele está saindo do Corinthians indo para o Cruzeiro, quero desejar boa sorte para o Cássio. Eu acho que ele é um goleiro que ainda tem lenha para queimar, ainda pode desempenhar um bom futebol, pode fazer história no Cruzeiro, ainda dá tempo, né? Se bem que o Cruzeiro está melhorando agora, vamos ver aí, né? O que o Cássio consegue fazer nesse time do Cruzeiro. Mas desejo boa sorte, eu acho que ele ainda é um goleiro que tem muita lenha para queimar. E eu estou falando isso porque eu já vi pessoas comentando que o fim de carreira do Cássio tá igual ao fim de carreira do Rogério, que agora os corintianos entendem o São Paulino. Não, vocês não entendem porque vocês nunca vão entender o que é ter Rogério Ceni como goleiro do seu time. Mas eu acho que não tem nada a ver essa comparação pelo fato de que o Rogério Ceni já estava no final da carreira, já estava com seus 40 e poucos anos para se aposentar quando começou a falhar. Então a gente pedia para ele se aposentar. A gente falava: não, Rogério, já deu, se aposenta aí, cara. A gente é grato por tudo que você fez, já estava na hora de aposentar. E aí ele anunciava que ia se aposentar, depois ficava mais um ano e frangando. Então é diferente, porque o Cássio ele ainda não tem nem 40 anos. O Cássio ainda tem idade para jogar, como eu falei, mais uns 5 anos aí. Então eu acho que é complicado comparar esses dois, porque não cabe essa comparação. O Rogério estava no final da carreira e a gente querendo que ele se aposentasse. Já o Cássio ainda tem lenha para queimar e o torcedor do Corinthians quer que ele meta o pé. A gente sempre foi muito grato ao que o Rogério Ceni fez pelo São Paulo e eu vejo vários corintianos aí ingrato pra caramba em relação ao Cássio. E é sobre isso que eu quero falar, né? Porque, cara, o Rogério Ceni como goleiro perfeito, não tenho críticas nenhuma a fazer. Teve o seu final de carreira ali frangando, mas também fazia grandes defesas. Então, assim, eu não tenho nada para falar do Rogério Ceni como goleiro, mas como treinador, depois que ele se aposentou e virou treinador, eu tenho muitas críticas, critiquei muito, xinguei muito o Rogério, mas sempre com respeito ao que ele foi como goleiro, sempre tendo um pouco mais de, como que eu posso dizer assim, tendo um pouco mais de calma na hora de criticar para não manchar toda a história que o Rogério fez como goleiro. Tem muitas pessoas, infelizmente, que confundem, né, o Rogério goleiro com o Rogério treinador. Então, às vezes, a gente xingar o Rogério, atacar o Rogério de uma forma com que essa galera também queira entrar na onda e atacar, faz com que essa galera começasse a falar já do Rogério como goleiro, já começasse a querer falar que o Rogério não era mais ídolo do São Paulo porque como treinador ele não estava bem. Sendo que não tem nada a ver isso, rapaziada. Como treinador, o Rogério Ceni realmente fracassou no São Paulo, queria que ele fosse embora mesmo, só que ele jamais vai deixar de ser ídolo. Ele é o maior ídolo para mim. Eu sei que tem pessoas que consideram outros, mas para mim o Rogério Ceni é o maior ídolo da história do São Paulo e ele jamais vai deixar de ser. Independente se ele treinasse o São Paulo e o São Paulo fosse rebaixado para a segunda divisão por causa dele, ele seria um dos piores técnicos da história do São Paulo, mas como goleiro ele continuaria sendo ídolo pela gratidão que a gente tem. E eu não vejo essa gratidão em relação ao Cássio, né? Eu vejo algumas pessoas, acho que a maioria das pessoas elogiando, mandando palavras bonitas pro Cássio, né? Lamentando a saída dele, triste com a saída dele. Mas tem uma minoria que não é pequena, porque a torcida do Corinthians é muito grande. Então tem uma minoria grande da torcida do Corinthians que tá sendo super ingrata com o Cássio, falando que já deu, que tem que sair fora mesmo, que não tá nem aí se ele ganhou o título ou não, que o Cássio tá frangando demais e tem que meter o pé do Corinthians. Tipo assim, as palavras que o torcedor do Corinthians tá usando em relação ao Cássio me magoam um pouco porque eu fico me colocando no lugar do Cássio. Imagine você fazer tudo o que você fez. Ele, em 700 e poucos jogos, ganhou 9 títulos com o Corinthians. Ganhou a primeira Libertadores da história do Corinthians, onde ele salvou o Corinthians ali contra o Boca, contra o Vasco, né? Naquele chute do Diego Souza. Ganhou um Mundial, eu ia falar o primeiro Mundial, mas não é, né? Ganhou um Mundial de clubes onde ele foi o melhor jogador do Mundial. Ganhou campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, Paulistão. Ele ganhou tudo que era possível com a camisa do Corinthians. E ver o torcedor do Corinthians tratar ele como se ele fosse um goleiro qualquer, como se ele fosse tipo o Sidão do São Paulo, o Volpe do São Paulo,
não consigo entender, mano. Vocês tinham que ter muita gratidão. Se o Corinthians é o que é hoje, se o Corinthians hoje é considerado, às vezes, maior que o Palmeiras por alguns, é por causa do Cássio, porque quando o Corinthians não tinha Libertadores, quando o Corinthians não tinha o Cássio ainda, todo mundo falava que o Corinthians era o menor time de São Paulo. Hoje continua sendo, mas tem muita gente que fala, não, o Corinthians acho que é maior que o Palmeiras. Ah, o Corinthians bate de frente ali com o Palmeiras. Por quê? Porque o Cássio trouxe esse patamar, né, para o Corinthians. E muitos falam do Corinthians ser maior que o Palmeiras, que eu discordo totalmente, mas muitos falam do Corinthians ser maior que o Palmeiras pelo Corinthians ter mundial, né? Dois no caso, mas um mundial assim que todo mundo considera que é o que o Cássio brilhou, e pelo Corinthians ter sido rebaixado só uma vez e o Palmeiras duas. Mas o Cássio salvou o Corinthians em vários campeonatos brasileiros onde o Corinthians podia ter sido rebaixado. O Corinthians podia ter sido rebaixado umas duas vezes aí do Campeonato Brasileiro se não fosse as defesas do Cássio. E aí, qual argumento os corintianos daria para falar que o Corinthians é maior que o Palmeiras? Então, os caras devem muito ao Cássio. Toda a história que o Cássio fez com o Corinthians, ele merece muito respeito. E ver tudo que o torcedor do Corinthians está falando pro Cássio, né? Essa minoria grande tá falando pro Cássio, eu me sinto chateado porque eu me coloco ali no lugar dele, tá ligado? Eu fico imaginando você ganhar tudo pelo clube e por conta de um frango, de duas, três atuações ruins que você teve, a torcida começar a te ameaçar de morte, ameaçar a tua família, começar a cuspir no prato que comeu, sabe? Começar a pisar em você depois de tudo que você fez, tudo que você passou pelo clube. Então acho que a torcida do Corinthians deveria ter mais respeito, devia ter mais paciência com o Cássio e lamentar agora, né, a saída dele. Eu acho que a saída do Cássio não vai resolver os problemas do Corinthians. Muitas pessoas acham que o Cássio era o problema do Corinthians, mas o problema do Corinthians é o ataque que não faz gol. Fez 4 gols lá contra o Argentinos Júnior, mas eu tô falando, no geral, o ataque do Corinthians não faz gol, o meio-campo do Corinthians não funciona. Muitas vezes a defesa do Corinthians também não funciona e sobra pro Cássio ter que defender todas as bolas e acaba que ele não consegue defender todas e toma 1 ou 2 gols ali e a torcida já começa a pegar no pé do Cássio, que é o menos culpado de tudo que tá acontecendo. Quando o Corinthians está numa fase horrível, quando o Corinthians perde, eu lembro até hoje quando o Corinthians tomou uma goleada pro São Paulo no Morumbi, quem botou a cara para falar foi o Cássio, todo desesperado lá, mas ele foi lá e botou a cara para falar. E muitas vezes o Cássio fez isso. Então, acho que o torcedor do Corinthians deveria reconhecer mais isso, né? E respeitar mais a história do Cássio. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Sobre essa ingratidão que eu tô vendo de uma parte da torcida do Corinthians. E também quero desejar boa sorte pro Cássio no Cruzeiro, nessa nova etapa da vida dele. Acho que ele pode desempenhar um bom futebol no Cruzeiro, sem muita pressão, sem ter a sua família ameaçada, sem ser ameaçado, sem escutar um monte de merda que ele escuta. Porque lá no Cruzeiro, acho que a torcida do Cruzeiro vai tratar ele de uma forma diferente. A torcida do Cruzeiro tem aqueles que ameaçam também, mas não é o perfil da torcida do Cruzeiro ameaçar a família de morte, entendeu? Então, assim, eu acho que lá ele vai ter mais tranquilidade para jogar, lá ele vai ter mais calma, não vai ter tanta pressão, e ele pode sim não voltar a ser o Cássio que ele já foi, porque a idade também, né, é complicado querer que ele volte a ser o Cássio de 2012, mas ele pode voltar a ser aquele Cássio protagonista, fazendo grandes defesas e levando o seu time a glórias, salvando o seu time de algum vexame, de algum possível rebaixamento, né? Porque o Cruzeiro também está se reestruturando ali, está melhor esse ano, então pode ser até que o Cássio possa ganhar uma Sul-Americana em cima do Corinthians pelo Cruzeiro. Imagina que legal seria. E eu torço para que isso aconteça. Então esse vídeo foi só para falar do Cássio mesmo, sem contexto nenhum, sem roteiro nenhum. Só para desejar boa sorte, falar que eu respeito muito o Cássio e pedir pro torcedor corintiano respeitar mais o ídolo de vocês. Ele é o maior ídolo da história do Corinthians. Eu acho que vocês têm que ter mais carinho pelo ídolo de vocês, mano. A gente que é São Paulino tem diversos ídolos, a gente sabe como tratar nossos ídolos. Vocês não estão acostumados a ter ídolo, né? Não, brincadeira, eu vou ficar zoando. Mas é isso, mano. Respeitem o Cássio, boa sorte. Tamo junto, rapaziada.